Comecei a ler com 23 anos e isso mudou a minha vida. O objetivo principal desse vídeo é ele ser uma reflexão pessoal minha. Mas se ele de alguma forma contribuir para mudar algum hábito seu, eu vou ficar feliz. Mas o objetivo inicial não é esse. E eu gostaria de explicar para vocês o que eu aprendi sobre ler livros. Eu comecei a ler livros no meio do mês passado, abril, e eu percebi que é um meio de mídia que completamente diferente de qualquer meio de mídia que nós temos acesso em todos os outros lugares. A densidade de conteúdo que você encontra num livro, seja ele qual for, é uma densidade de conteúdo que você não encontra em nenhum outro tipo de mídia audiovisual, seja filme, seja série, seja vídeo, videoaula, etc. Isso foi uma coisa que eu percebi. Se você, assim como eu, é curioso sobre esse mundo que a gente vive, é uma vantagem muito grande. O segundo ponto é que quando você começa a ler, e eu falo aqui como uma pessoa que começou a ler habitualmente no começo do mês passado, eu já saquei que nem tudo é tão óbvio assim quanto você acha. E aqui eu não estou falando só de livros. Nem tudo é tão simples quanto você acha. O mundo é uma coisa muito complexa. E a partir do momento que você entende isso, qualquer pessoa que tem uma convicção muito forte sobre qualquer coisa, uma certeza muito forte sobre qualquer assunto, você já, provavelmente essa pessoa ela não lê muito. No mesmo livro, seja esse, seja qual for, o próprio autor, se for um livro mais técnico, né, mais denso e profundo, ele apresenta muitas ambivalências, né, muitos contrapontos, o que faz você perceber que não é tão óbvio assim quanto você pensa. Quando você começa a ler e percebe que nada é tão óbvio assim, você começa a não ser tão facilmente alienável e manipulável. O que isso sim eu considero um hack para os dias de hoje. Essa palavra ela é um pouco engraçada porque, né, é usado hoje em dia como um termo de marketing para várias coisas, né? Hack para ganhar dinheiro, hack para o sucesso, hack para o relacionamento, hack para pegar todo mundo. Mas o livro, nesse ponto, eu realmente acredito que não é um uso sensacionalista dessa palavra. E se você já percebeu isso, você já tem uma defesa muito grande contra isso. Contra essa pessoa te manipular, te alienar, te incutir a visão de mundo dela como sendo a verdade universal. Eu não sou um relativista, tá? Eu não tô falando que não existem verdades absolutas, mas seja cético, entende o que eu falo? Quando você lê, você começa a ser mais cético, com a certeza. Outra vantagem muito grande de ler é que você aprende com as experiências dos outros, e principalmente as experiências de pessoas de outros países, de outras eras, de outras épocas da história. O que é uma vantagem muito grande. Porque isso te dá repertório e porque você vive os anos que essa pessoa botou naquele livro. Vive a experiência de vida que ela colocou naquele livro. Você sente o cheiro do lugar. Por exemplo, estou lendo agora Crime e Castigo do Dostoiévski, que é considerado um dos maiores escritores da humanidade. Esse livro aqui foi escrito em 1860, na Rússia. Provavelmente, né, no momento inicial, e para mim foi esse preconceito que eu tive, que ia ser um livro difícil, né, com termos complicados,
rebuscados, objetos que eu não saberia o nome, né? Mas quando você começa a ler, você entende a grandiosidade do cara, por que ele é considerado um dos maiores da humanidade. O cara, ele escreve com muita facilidade sobre temas complexos e profundos. Deixou de ser algo forçado para mim, algo que eu precisasse me forçar a ler, né? Algo duro. Isso, eu acredito que foi muito otimizado pelas minhas escolhas iniciais. Livros têm muitas opções, muitos assuntos. Compre um livro sobre o que você se interessa. Se você não tem muita ideia do que começar, vai nos maiores da humanidade. Eles estão lá, eles estão nesse pódio por algum motivo. Dostoiévski, Tolstói, russos, ou mesmo um brasileiro, Machado de Assis, que eu vi muito na escola, imagino que você também, e que na época da escola não dava muita foda, mas quando eu recomendo muito esse livro aqui, ó, Contos, né? Inclusive é um livro meu da escola, que são histórias pequenas de poucas páginas, poucos personagens que são muito interessantes de se ler. E você entende a grandiosidade do cara, as ironias, as críticas sociais incutidas numa história fictícia. Seja o livro qual for, eu comprei esse livro aqui para me desafiar, um livro de sociologia do Max Weber. Tá sendo um livro complicado de se ler. Provavelmente eu vou ter que ler ele de novo, assim como o do Freud. Mas, a partir do momento que você já está começando a se acostumar, aumenta a dificuldade. Isso vai fazer você se destacar muito mais no mundo. Num mundo tão medíocre, né? Para finalizar aqui, os livros são atemporais, né? Se você pegar um livro, um filme de 2005 para ver, você vai ver que a tecnologia, ela se deteriorou, né? Ela já está muito mais evoluída. Um livro escrito em 1860, ou esse livro aqui escrito em 1930, do Freud, você lê, parece que ele foi escrito hoje. Isso é uma característica que me surpreendeu muito e que me fascinou muito mais, né? Me motivou muito mais a estar nessa jornada, né, de livros. E para concluir aqui, né, a questão do livro você lê um ato de resistência com essa era moderna.